Livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. De Leon Denis, 1927. Capítulo 3. O País de Gales. A Escócia. A obra dos bardos. Era uma terra importante, austera e imponente, a do país de Gales, antes que a indústria moderna tivesse coberto de chaminés de usinas, perfurado por inúmeras bocas de minas e obscurecido seu céu com espessa fumaça. Hoje ainda podem ser notados os resíduos da ação das forças subterrâneas que esculpiram suas colinas, alteraram suas montanhas, como aquela de Snowdon, esse monte sagrado que domina toda a região, ultrapassa 1000 metros de altura e cuja origem vulcânica é evidente. Em todo lugar, magmas de lavas e de pórfiro alternam-se com rochas e terrenos eruptivos, formando camadas em desordem que a geologia designa pelo nome de Cambrianas, que foi o nome primitivo da região. No relevo de suas montanhas, Gales do Norte reúne a graça dos vales e a abundância das torrentes. A Escócia também conheceu e conservou restos de manifestações dessa potência que ergueu cumes abruptos. Foi ela que levantou essas muralhas de granito, de basalto, de pórfiro, que margeiam o canal caledoniano e se prolongam até a costa da Irlanda sob a forma de colunata imensa, conhecida sob o nome de Calçada dos Gigantes. A Escócia tem, além disso, a poesia, a beleza triste e severa dos seus lagos, de seus pantanais e de seus planaltos solitários, semeados de urzes róseas e de musgos de todas as cores. A parte norte é encrespada de picos, sempre envolvidos de neblina, mas tão imponentes quando se tingem de púrpura, no crepúsculo, ou de raios esbranquiçados da lua. Acrescentemos as penínsulas escarpadas que se prolongam ao longe no mar, os promontórios incessantemente batidos pelas ondas, e se terá uma ideia dessa natureza formidável onde se ramifica a cadeia mestra que serve de coluna vertebral à Grã-Bretanha. Uma longa guirlanda de ilhas contém as chamadas terras altas da Escócia, e uma delas, Staffa, possui a célebre gruta de Fingal, semelhante a um templo, e onde cada dia a maré crescente executa sua cantiga queixosa. A raça dócil e forte que se adaptou a esses países parece ter bebido neles, na sua natureza grandiosa, as qualidades viris que a distinguem e, principalmente, toda essa vontade firme que, através dos tempos de provas, conserva, apesar de tudo, a esperança de uma renascença e de uma vida eterna. A causa desse fenômeno nos é revelada pelo espírito Allan Kardec em uma das mensagens que publicamos adiante. Ele provém da corrente céltica que, desde os tempos primitivos, se estendeu no nordeste da Europa, impregnando profundamente o seu solo, e de onde seu magnetismo atingiu os habitantes e, pouco a pouco, as gerações que ali se sucederam. 13. Início da nota do redator. 13. Ver, no fim do volume, as mensagens de Allan Kardec sobre a corrente céltica. Fim da nota do redator. É preciso notar, com efeito, que os ingleses e os saxões que vieram do leste possuem um caráter bem diferente, mais positivo e prático, menos inclinado para o ideal. Se, por exceção, encontram-se entre eles naturezas mais idealistas, é raro que elas não se liguem por laços anteriores a alguma origem céltica. Tais são, por exemplo, Conan Doyle, Bernard Shaw e tantos outros, que, por mais ingleses que sejam, pela cultura e pela língua, não provêm menos de um tronco irlandês. Apesar das longas, das eternas perseguições, os anglo-saxões nunca conseguiram domar o sentimento nacional, o caráter étnico dos galeses e dos escoceses. Bem longe de os assimilar, eles foram, isto sim, assimilados pelos anglo-saxões, cada vez que entraram em contato permanente. É assim que os operários ingleses, atraídos ao país de Gales pela indústria mineira, adotaram rapidamente os hábitos e mesmo a língua desse país. Graças à sua energia persistente, o Principado de Gales soube guardar a sua autonomia administrativa, assim como as grandes franquias para suas escolas,
colégios e universidades, e até mesmo para sua Igreja Nacional. Ele conservou sua língua e sua literatura, de tal modo que a cidade de Cardiff e o condado de Glamorgan tornaram-se os focos mais intensos da propaganda céltica, onde se imprimem e se publicam todas as obras dos bardos antigos e modernos. Dali partiu o primeiro sinal do movimento pancéltico que reúne, todos os anos, delegados vindos de todos os pontos do horizonte para confraternizar no mesmo espírito e no mesmo coração. Se a força vital de um povo é sua alma, fé na justiça imanente num além compensador, pode-se dizer que os galeses estão de tal sorte impregnados por ela que sua convicção recai sobre todo o seu estado moral e social. Com efeito, nota-se ali uma coisa bastante rara na França, é que os tribunais frequentemente não entram em função por não haver acusados nem culpados para julgar. O alcoolismo, esse flagelo dos países célticos, ali também está em decréscimo. Encontram-se esses mesmos fatos na Escócia, em grau menor. Os galeses, em geral, acreditavam firmemente no mundo dos espíritos e nas suas manifestações. Eles apresentam, às vezes, nomes e formas muito fantasiosas para isso. Seus relatos deixam uma grande margem para a imaginação. Entretanto, do conjunto dos fatos relatados se deduz uma série de testemunhos que não saberíamos recusar. Por exemplo, no que se refere aos espíritos batedores da mina, esses seres invisíveis que, por seus golpes surdos, prolongados, repetidos, encorajam os mineiros e dirigem suas pesquisas em direção aos melhores filões, eis o relatório redigido, sobre esse assunto, pelo engenheiro Merris, homem muito estimado pelo seu saber e sua probidade, publicado na revista Gentleman's Magazine, 14. Início da nota do redator 14. Le Gothic, Lame Bretonne, segunda série, página 273. Fim da nota do redator. As pessoas que não conhecem as artes e as ciências ou o poder secreto da natureza zombarão de nós, mineiros de Cardigan, que acreditamos na existência dos batedores. Eles são uma espécie de gênios bons, mas inapreensíveis, que não se veem, mas se ouvem, e que parecem trabalhar nas minas, isto é, que o batedor é o representante ou o precursor do trabalho nas minas, como os sonhos o são de certos acidentes que acontecem. Quando foi descoberta a mina de Sgair Y, os batedores nela trabalharam ativamente, noite e dia, e um grande número de pessoas os ouviram. Mas, após a descoberta da grande mina, não foram mais ouvidos. Quando comecei a explorar as minas de Ewin-Ewid, os batedores agiram tão fortemente, durante um certo tempo, que assustaram os jovens operários. Quando removíamos as camadas de rochas, antes de chegar no mineral, é que os ruídos se fizeram mais fortes, eles cessaram quando nós atingimos o mineral. Sem dúvida, nossas asserções serão discutidas. Afirmo, entretanto, que os fatos são reais, mesmo que não possa nem pretenda explicá-los. Os cépticos podem sorrir, quanto a nós, mineiros, continuaremos a nos alegrar e agradecer aos batedores, ou melhor, a Deus, que nos envia seus conselhos. Os fenômenos de assombração não são raros no país de Gales. Cita-se de bom grado tal casa ou tal castelo que os conheceram e suportaram. O Sr. Le Gothic, na sua viagem a Cardiff como delegado bretão à Grande Assembleia Solene de 1899, recolheu uma grande série de relatos desse gênero, que ele publicou no seu livro Lame Bretonne, a Alma Bretã. A maioria desses relatos nos parecem muito marcados de superstição. Cremos, portanto, que devemos indicar um testemunho sério, o de Lady Herbert, ilustre patriota galesa, descendente dos antigos reis Kinrys, que recebia delegação no seu castelo de Lanover. O Sr. Le Gothic cita a conversa que teve sobre esse assunto com essa grande dama. O exemplo vem do alto. Não se diz na Inglaterra que a própria rainha tem seu fantasma que ronda os apartamentos de Windsor?
E esse fantasma, vestido de negro, não é outro senão a grande Elizabeth. O lugar-tenente Glynn, de guarda na biblioteca, percebeu como o fantasma penetrou no quarto contigo. Ora, esse quarto não tinha saída, mas tivera uma, outrora, durante a vida de Elizabeth, e que foi fechada depois. O lugar-tenente correu atrás do fantasma e chegou justo a tempo para vê-lo introduzir-se na parede. O fato se reproduziu diversas vezes e o temor foi tão grande, em Windsor, que foi preciso dobrar a guarda da noite. Windsor tem sua dama negra, meu castelo de Cold Brooks tem sua dama branca. Vós perguntais qual o sentido dessas aparições? Ora, como a Igreja nos explica, são almas em sofrimento que pedem piedade dos vivos esquecidos. Os outros espectros têm a função de avisadores. É o caso, creio, da Dama Negra de Windsor. Sua presença anuncia sempre algum fato grave, uma guerra ou catástrofe próxima. Os avisos, ou como vós dizeis na Bretanha, os intersignos, revestem todas as formas. Algumas vezes essas formas são especiais para certas famílias. Os Grey de Ruthven são avisados da morte de seus membros pela aparição de uma carruagem, com 4 cavalos negros. A família Ayro, quando um dos seus membros está perto da hora da morte, ouve um rufo de tambor. Em um jantar, estando presente um desses Ayro, alguém lhe perguntou como passatempo, qual é, então, o intersigno de sua família? O tambor. E, como para atestar o fato, um rufo, surdo e velado, soou ao longe. Lord Ayro empalideceu. Algum tempo depois, um mensageiro veio anunciar que um dos membros de sua família estava morto. Os MacGuinlin, descendentes do célebre clã desse nome, possuem há séculos, no norte da Escócia, o velho solar de Fairdu. Uma grande abóbada curvada lhe dá o acesso, e julga-se que a pedra que serve de base para essa abóbada começa a tremer quando um MacGuinlin vai morrer. 15. Início da nota do redator. 15. Le Gothic, Lame Bretone, página 203. Fim da nota do redator. Os casos de castelos e lugares assombrados são tão numerosos na Escócia que deixamos de citar todos. Sabe-se que esse país é a terra clássica dos videntes, dos fantasmas e dos espíritos familiares. O aspecto melancólico de suas regiões, cobertas de neblina, e de suas ruínas presta-se às visões e às evocações. Ainda em nossos dias, a sombra de Mary Stuart não apareceu a Lady Caithness, duquesa de Pomar, na Capela Real de Holyrood, onde se alinham os túmulos dos reis da Escócia, em sua suntuosa casa da Rua Bremontier, em Paris. Em dias de reuniões psíquicas, a duquesa se comprazia em nos contar sua palestra noturna com a infortunada rainha. 16. Início da nota do redator. 16. Ver a brochura Univisite Nocturne Holyrood. Fim da nota do redator. A Ilha de Menos oferece também um belo exemplo de ressurreição céltica. Ela possui um parlamento autônomo, uma sociedade preservadora da língua Manx, jornais, serviços religiosos de Manx, escolas, etc. Quanto à Cornualha inglesa, seu dialeto, o córnico, também não está extinto como se pretende, pois um certo número de famílias ainda o falam. Assim escreveu Le Gothic. O cornualhense, como o bretão da França, a quem se assemelha tão estranhamente, permaneceu em comunicação permanente com o além. Ele vive, como um bretão, numa espécie de familiaridade dolorosa com os espíritos dos mortos, consultando-os, ouvindo-os e compreendendo-os. O país de Gales é considerado como o mais antigo e o mais importante foco ou escola de bardismo. Eis o que Jean Reinaldi escreveu sobre esse assunto na bela obra L'Esprit de la Gaule, página 310. Pode-se dizer que os druidas, convertendo-se ao cristianismo, não se extinguiram totalmente no país de Gales, como na nossa Bretanha e em outros países de sangue gaulês.
Eles tiveram, logo em seguida, uma sociedade, solidamente constituída, dedicada, principalmente na aparência, ao culto da poesia nacional, mas que, sob o manto poético, conservou com fidelidade a herança intelectual da antiga Gália. É a sociedade bárdica do país de Gales, que se manteve como sociedade ora secreta, ora legalizada, desde a conquista normanda, e após ter, primitivamente, transmitido por via oral sua doutrina. Como imitação da prática dos druidas, decidiu, durante a Idade Média, confiar secretamente à escrita as partes mais essenciais dessa herança. Na realidade, o bardo é um poeta, um orador inspirado. Pode-se compará-lo aos profetas do Oriente, a esses grandes predestinados sobre quem passa o sopro do invisível. Na nossa época o título de bardo perdeu seu prestígio, devido ao abuso realizado, mas se voltarmos ao sentido primitivo do termo, notaremos a presença de importantes personagens como Taliesin, Aneurin, Liuarshin, etc. Após tantos séculos, seus sotaques viris, quando eles afirmam seu patriotismo e sua fé, fazem ainda vibrar as almas célticas. Não é preciso ver na obra dos antigos bardos um simples exercício do pensamento, um jogo do espírito ou uma música de palavras. Seus versos e seus cantos constituem um comentário e um desenvolvimento das tríades, um ensino, uma arte que abre perspectivas imensas aos destinos da alma, elevando-a para Deus. Ela confere a seus intérpretes uma espécie de auréola e de apostolado. Esse ensino representa um adiantamento enorme sobre os tempos futuros. Tomemos, por exemplo, Le Chant du Monde, O Canto do Mundo, de Taliesin, segundo Bardas, Cade. Godel, um livro celta. Diz este bardo: grande viajante é o mundo, enquanto ele desliza sem repouso, permanece sempre na sua estrada, e quanto a forma dessa estrada é admirável para que o mundo nunca saia dela. Ele descreve assim o caminho do globo através do espaço, muito antes das descobertas de Galileu que puseram fim ao antigo preconceito bíblico da imobilidade da Terra. Sejam quais forem as constatações que se levantaram sobre a data exata dessas obras, não se pode duvidar de que elas não sejam bem anteriores à ciência da Idade Média. O mesmo ocorre com o conjunto das tríades que afirmam a natureza espiritual do ser humano, a evolução da alma por vidas sucessivas através dos renascimentos, verdade que a ciência atual começa aos poucos a entrever. Esses inspirados também eram videntes. Suas faculdades psíquicas lhe permitiam mergulhar no futuro e aí ler as vicissitudes, os reveses, as provas dolorosas que aguardavam os povos celtas. Mas eles sabiam que o ideal gravado neles não podia perecer. Eles sabiam que o sofrimento tempera as almas e que, mais tarde, esses povos restituiriam as civilizações, pervertidas pelos excessos do materialismo, o conceito elevado que constitui todo o valor da vida e mostra ao homem o caminho reto e seguro. Os grandes antepassados voltaram mais de uma vez sobre a terra, seja na Inglaterra, seja na França, em novos corpos. Eles tiveram nomes ilustres que nós poderíamos citar, mas abusaram tanto desses nomes célebres que preferimos deixar aos pesquisadores o cuidado de reconhecê-los entre aqueles que conduziram bem alto, através dos séculos, a tocha da arte poética e do pensamento radiante.